podemos começar aqui oficialmente a nossa live com o professor, doutor Paulo Nogueira. O professor Paulo, ele já é um conhecido especialista, pesquisador em cristianismo primitivo, Novo Testamento. Tive o prazer, a alegria de ter sido orientado por ele no mestrado, no doutorado, e tantos outros professores e alunos também tiveram esse privilégio. Durante muitos anos. Foram quantos anos na Universidade Metodista, Paulo? Você ou eu? Você. 28 anos e meio. 28 anos. Foi bem, porque, na verdade, a tua formação foi bem cedo. Você foi para a Alemanha bem novo. Sim, e já jovem. Voltou, muito jovem, e já voltou trabalhando na Universidade Metodista de São Paulo. Foi 28 anos, né? Uma carreira sólida e muito frutífera. E hoje o professor Paulo, ele está no programa de mestrado e doutorado, né? Está lá só mestrado. Lá ainda um programa novo, né? No mestrado na PUC de Campinas. Sim. O professor Paulo também, ele é doutor na Universidade de Heidelberg, foi orientado pelo grande exegeta, biblista, historiador do cristianismo das origens, né? O Klaus Berger. Perdemos há pouco, não é? 3 semanas. Agora em junho. Interessante, primeiro semestre tem se tornado ao mesmo tempo muito triste. Perdemos há pouco também um outro especialista em Novo Testamento, James Dunn, que, né, faleceu esta semana. Além da pandemia, também, além de perdermos tanta gente, o Novo Testamento também tem perdido aí figuras importantes da pesquisa, da tradição acadêmica, né? Bom, Paulo, eu quero te passar aí a palavra para que você dê uma saudação inicial, uma palavra de abertura a quem tem nos acompanhado, e a partir daí nós começamos o nosso bate-papo. Tá bem. Então, uma boa tarde a todos vocês, todos e todas. É um prazer estar com o Kenner, que é um amigo de muitos anos, e com o pessoal da Unida, porque eu tenho muito carinho, saudade a Unida, então, no nome do Vanderlei, que imagino que esteja nos assistindo também. E todos os presentes que aproveitaram aí essa tarde de segunda-feira para estudar magia no cristianismo primitivo. Eu espero que vocês curtam, façam suas perguntas, interajam. É sempre um prazer estar nesses canais. E, né, Kenner, a gente tem aprendido muito, né? Eu acabei de fechar as últimas notas hoje de uma primeira experiência numa nova universidade. Então, eu saí da Metodista, estou na PUC agora, e cheguei em um mês na nova universidade, fui para o sistema remoto, com 3 plataformas diferentes, dando aula aqui de filosofia, de ciências da religião, enfim. Mas é um aprendizado, e eu acho que, tirando a tristeza da pandemia, de todas as perdas que traz, é uma experiência muito rica para o professor, para os alunos. A gente agora vai ter que interagir cada vez mais na internet. E aí, Kenner, eu acho que você tem puxado uma frente de discussão muito interessante que a gente tem que aprender com ela. Na verdade, todos nós temos que nos ressignificar depois da pandemia, né? As instituições precisam se refazer, repensar modalidades. Essa ferramenta sempre esteve aí, não é? Esse que é o ponto. Essas ferramentas sempre estiveram aí, né? Aqui, YouTube, o Instagram, essa que nós estamos usando aqui agora. Só que nunca passamos por uma provocação como essa, né? Tão séria e tão intransponível, ou seja, não tem como mais fugir disso aqui. Hoje, se não trouxermos para este espaço o que estamos produzindo, se as instituições não se adequarem a isso, vamos ficar todos para trás. E também democratiza o acesso à informação e à discussão, né? Porque antes as pessoas recebiam como essa informação? Tinham que viajar, pegar um ônibus, assistir uma conferência numa capital, se deslocar, gastar dinheiro. Hoje elas podem participar com a gente, né? Você vê, você aí em Vitória, eu aqui na Grande São Paulo, e gente do Brasil inteiro participando. E a gente deveria também ver o lado positivo que essa tecnologia proporciona. Muito bem. Bom, Paulo, eu quero, antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui, especificamente sobre magia no cristianismo primitivo, apresentar um livro teu que, de certa forma, dialoga muito com o tema que vamos
conversar aqui, né? Porque ele trabalha exatamente com narrativa, cultura popular no cristianismo primitivo, uma obra que já tem dado uma importante contribuição e já repercutiu internacionalmente. Temos já uma tradução em espanhol dessa obra, não é isso, Paulo? Foi lançado ano passado, quer dizer, é um texto muito importante para as pesquisas do Novo Testamento, especialmente porque dialoga com esses novos horizontes antropológicos, né, das teorias da linguagem, para pensar o cristianismo das origens, a relação desse cristianismo das origens com a cultura popular. Na verdade, a hipótese do texto é que o cristianismo seja, né, um fenômeno da cultura popular, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que essa obra aqui, que foi lançada. O bom também de fazer no computador é que a obra o nome não fica invertido, né? Não sei se está dando para ler direitinho. Está aqui, ó. Narrativa e Cultura Popular no Cristianismo Primitivo, foi publicado pela Paulus. Então, se você quiser adquirir, entrando no site da Paulo, né, Paulo? Sim. Ou na própria Amazon, está lá também. Na própria Amazon também tem. Né? Muito bem. Paulo, depois dessa abertura, dessa saudação, dessa conversa inicial, eu acho que uma coisa importante a fazermos aqui é definirmos um pouquinho esse conceito magia. Assim, talvez as primeiras impressões, né, quando se ouve a palavra magia e aplicada ao cristianismo das origens, meio que assusta, porque costumamos fazer interpretações de forma muito anacrônica, né? Quer dizer, projetando sobre o passado algumas ideias, por vezes, muito preconceituosas, esquisitas, que temos hoje, não é? E é interessante, Paulo, porque todas as vezes que toco nesse assunto, uma coisa que logo o pessoal fala já relaciona isso, claro, de forma muito infeliz, às práticas religiosas de matriz africana. Não sei se acontece com você na sala de aula, Paulo, mas ou quando alguém tem um olhar um pouquinho mais sofisticado assim, já bruxarias ou práticas de bruxarias aqui modernas, o wicquismo, etc. Quer dizer, esse tipo de imaginário é compreensível, porque é a partir destas configurações, é a partir deste lugar que costumamos interpretar essa expressão, magia. Então, quando nós falamos em práticas mágicas, né, no Mediterrâneo, no mundo antigo, do que estamos falando? Como podemos definir esse conceito de magia no mundo antigo? Magia, especialmente neste período aí do primeiro século, ou um pouco antes da Era Comum. Tá bem. Então, Kenner, é uma questão nevrálgica essa que você apresenta e muito difícil de definir, não é, o que é a magia. Antes eu queria falar de duas coisas que a magia não... com as quais a magia está relacionada e tem sido objeto de debate. Um ponto é a discussão magia e religião. Na antropologia do século XIX, em especial com Taylor e Fraser, se distinguia a magia de religião. Tá? Então, religião tinha doutrina, filosofia, teologia, sacerdote, organização institucional. Magia é uma manipulação da realidade de ordem elementar primitiva. Tá? Então, para os vitorianos, isso era um problema. E hoje em dia, convencer alguém de que magia também é religião é muito difícil. Porque a pessoa pensa, puxa, mas magia é muito básico, é manipulação de objetos, de palavras para certos fins. Tá? Mas nós vamos retomar isso mais à frente. Por outro lado, magia também tem que ser delimitada de ciência. Não é? Puxa, então existe ciência, que é a forma como o homem contemporâneo lida com a realidade, e existe aquilo que se chama magia. Existem alguns antropólogos muito vanguardistas, como o Tambaia, né? Que era do Ceilão, inclusive, antes de fez carreira nos Estados Unidos, na Inglaterra, que brincava muito mostrando que magia e ciência têm muita coisa em comum, exatamente nos elementos de manipulação da realidade para certos fins. Tá? Nós também temos que pensar a relação entre magia e milagre, que é um terceiro aspecto. Porque a gente chama o que a nossa tradição religiosa faz como milagre e magia
o que aquela tradição religiosa pela qual eu não tenho apreço ou respeito, ou simplesmente que eu desconheço, eu chamo de magia. Pois bem, então vamos voltar agora a todas as questões. Eu parto do princípio de que magia é, sim, um sistema religioso fundamental, tá? A magia tem invocação de entidades religiosas, de espíritos, de orixás, ou de deuses, ou anjos, ou do próprio Deus cristão. No caso da magia praticada pelos primeiros cristãos, era uma magia feita em nome de Jesus, né? Com a ajuda dos anjos judaicos, invocação a Javé, etc. Então, essa ideia tradicional de que religião é doutrinária, né, de que religião é sacerdotal e magia é pré-religiosa, eu acho que isso é um preconceito do século XIX, que não tinha um apreço muito grande pela religião do povo. A diferenciação entre magia e ciência, por outro lado, eu entendo que ela é correta. Ela é correta, porque a ciência tem outros pressupostos, ela tem outros métodos, não é? No entanto, a magia não é um abracadabra sem sentido. Ela tem um quê de científico também, no sentido de que ela dá ordem ao mundo, de que ela traz sentido ao mundo e busca, sim, manipular o mundo. Tá certo? Então, diferenciando, mas mostrando que a gente não deve pensar na magia como um elemento absolutamente irracional. A magia também tem uma semântica que se adequa perfeitamente à situação que ela quer transformar. Por fim, a magia tem que ser usada na pesquisa acadêmica como um conceito neutro, tá? Porque milagre, nós vamos falar mais sobre isso, o conceito de milagre, a narrativa de milagre, é um aspecto da magia. A magia, como um conceito acadêmico, engloba o milagre. Então, vamos lá. No uso retórico, no uso de condenação de um adversário, eu digo, o meu Deus faz milagres, o Deus do pagão faz magia. Tá? Parece que nós encontramos um pouquinho esses conflitos em Atos dos Apóstolos, não é? Por exemplo, a leitura que Paulo faz, ou que o, claro, que o autor de Atos faz em relação às outras práticas taumatúrgicas, de milagre, etc. Né? Esse é um bom exemplo, porque Paulo é apresentado em Atos como um poderoso milagreiro. Mas ele provoca a queima dos manuais de magia em Éfeso. Né? E uma fortuna foi queimada em manuais de magia. Mas isso é dentro da retórica dos movimentos religiosos. Tá? Então, a minha igreja faz milagres em nome de Deus, o outro pratica magia em nome de entidades espúrias, ou até magia no sentido de charlatanismo. Né? Mas quando estudamos na perspectiva acadêmica das ciências da religião, ou de uma teologia acadêmica, nós usamos o conceito magia para entender o fenômeno, mesmo dentro do cristianismo primitivo. Tá? Então, essa manipulação de objetos, nomes sagrados, palavras compreensíveis ou não, para obtenção de certos fins, e esses fins podem ser não só a cura, pode ser a obtenção de um sonho, a obtenção de conhecimento, a ascensão da alma, o exorcismo, não é? Todas essas manipulações que são realizadas com certa técnica devem ser interpretadas como magia. Tá? Porque se a gente fica na dicotomia, o milagre é o que Deus faz e magia é aquilo que entidades supostamente espúrias fazem, nós vamos fazer a apologética do princípio ao fim e não vamos entender os aspectos mágicos que estão presentes no cristianismo também. De certa forma, é um conceito, é um instrumento de análise de experiências, textos, discursos. Como instrumento de análise, ele não pode partir de valorações positivas ou negativas. Como qualquer conceito nas ciências humanas ou qualquer ciência, né? Ele tem como função avaliar um conjunto de fenômenos e de expressões para que possa tentar dar conta. Então, quando você... É igual a expressão êxtase, transe, é interessante quando nós usamos os termos da antropologia cultural para entendermos Bíblia ou experiências religiosas, como gera um desconforto, porque esses conceitos já estão carregados no senso comum de um peso negativo, né? Êxtase quer dizer não real, não verdadeiro. Transe
coisas relacionadas a religiões não aceitas, né? Que não são do meu agrado. Quer dizer, quando você entra no mundo da pesquisa, da ciência, esses conceitos eles estão, na verdade, ali como instrumentos para analisarmos os fenômenos. Então, isso já elimina um peso negativo que, por vezes, o pessoal, no senso comum, acaba aplicando a conceitos como este, magia, não é? Nós temos que entender que o cristianismo, como qualquer outra religião, é um fenômeno que acontece dentro de certos pressupostos antropológicos, que são comuns aos seres humanos. Então, se você pega uma obra como aquela de Johann Lewis, Religião do Êxtase, o êxtase religioso, assim está em português, ele estuda o êxtase entre pentecostais norte-americanos, iorubás, santeria em Cuba, esquimós, tungues na Sibéria, entendeu? O fenômeno da possessão e do êxtase é um fenômeno antropológico universal. E o fenômeno da magia também não pode ser compartimentado. Então, eu estudo magia com esse povo, mas quando chegar ao cristianismo, não. É a revelação que vale. Se você faz isso, você está fazendo apologética e não trabalho acadêmico. E você está dizendo que o cristianismo não compartilha de certas categorias antropológicas que são fundamentais, né? Então, veja, quem começou essa pesquisa de forma mais enfática sobre cristianismo primitivo e magia, já nos anos 60, foi Morton Smith, né, que publicou uma obra nos anos 70, na verdade, Jesus o Mago, Jesus the Magician, e depois Crossan assumiu essas teses e as tornou muito mais, vamos dizer, conhecidas do grande público, porque ele aplicou sobre o Jesus histórico. Então, ele dizia, Jesus de Nazaré era, entre várias coisas que ele era, também um mago milagreiro. Tá? E eu acho que isso é correto. A gente deve levar a fundo esse conhecimento que a antropologia da religião nos proporciona, para que a gente possa entender o cristianismo na cultura. Porque se nós dissermos que esse milagre não compartilha de características antropológicas com outros povos e outras culturas, o cristianismo vai ficar solto, né? Sem história, sem contexto e sem humanidade também. Então, é o nosso papel interpretá-lo e é um exercício também para a gente testar a nossa capacidade de lidar com a alteridade, de que o cristianismo compartilha de categorias antropológicas fundamentais com outras culturas e outras religiões. Né? Sai da casinha um pouquinho. Ótimo. E, de certa forma, a tradição judaica, né, Paulo? Ela é perpassada por essas experiências de êxtase, magia. Você olha o movimento profético na Bíblia hebraica, né? Os ciclos de Elias e Eliseu, uma série de assim, muita presença dessas práticas mágicas de uso de material, taumaturgia, milagres, que estão nesse campo da magia. Você, depois, quando a gente chega na literatura apocalíptica, né? Enoque, esses textos todos. Enoque, por exemplo, fala de ervas que foram doadas pela própria divindade para que pudesse afastar os espíritos maus. Sim. Os manuscritos em Qumran, a mesma coisa. Você tem práticas exorcistas a partir de instrumentos, né? De plantas e materiais. Então, essas práticas mágicas não seriam incomuns a esta teia de textos, de práticas na cultura judaico-cristã. O próprio judaísmo ele já é um pano de fundo importante para esse tipo de compreensão. E veja só, Jesus se apresenta, vamos lá, como um seguidor de Elias, né? Ele é confundido com Elias. Então, se tem um profeta do Antigo Testamento com o qual Jesus se sente identificado de tal forma que ele é confundido com o próprio profeta, ou seja, ele é alguém que assume o carisma desse profeta. Esse profeta é Elias. E Elias era profeta do milagre, da ação milagreira. Não era da escrita nem da palavra. É um outro conceito de profetismo, né? E é com esse que Jesus se identifica. Isso tem que ser levado muito a sério. Então, se você estuda Elias, você não vê ali um profeta da doutrina ou da profecia clássica. Sequer letrado ele era. Ele era um profeta da ação simbólica milagreira. Né? E, como tal, Jesus quer ser entendido também.
sim. E nós temos muitas pesquisas sérias, né, realizadas tanto nessa magia na Bíblia hebraica, na tradição judaica, como também a magia. Em língua portuguesa são poucos trabalhos, né, Paulo? Mas você Já encontra. tem alguma coisa, né? Já tem alguma coisa assim, mas do Novo Testamento ainda é um campo muito pouco É novo, explorado. Por sim. conta, eu acho, dessa leitura equivocada sobre o próprio conceito magia. Aplicá-lo ao Novo Testamento sempre gera um desconforto, né? E até em pesquisadores sérios, tá? A gente encontra ali e acolá pessoas que querem trabalhar no Novo Testamento ainda naquela perspectiva racionalista, não é? Tornando Paulo uma espécie de teólogo sistemático. Sim, sim. Então, ler o Novo Testamento, esse é um ponto, né? Ler o Novo Testamento nesse sistema cultural que enfatiza as práticas religiosas, magia, viagem além mundo, milagres, quer dizer, é abrir o Novo Testamento numa perspectiva que o ilumine dentro de um sistema de compreensão de mundo, dentro de um sistema de ideias que está nessa teia do Mediterrâneo e do mundo antigo, né? Sim. Isso é ler contexto, uma perspectiva, levando em consideração o contexto. Se fala tanto na exegese do contexto, mas é o contexto que parece só aquele contexto que se encaixa direitinho na nossa perspectiva do aceitável, me parece. Não sei se você concorda com isso. Quando você pensa o contexto só como classe social, claro que é importante. Os primeiros cristãos não eram das elites, tanto que a gente estuda o cristianismo primitivo como um cristianismo das culturas de subalternos, né? Isso tem conotação classista também. Só que os subalternos também têm uma prática religiosa que lhes é peculiar, né? Símbolos, práticas, referenciais que são deles. Então, precisa completar essa visão de classe, porque as classes não são só produtoras de produtos, né? Elas também são produtoras de cultura, né? Então, esse é o outro passo a ser dado. E a cultura do povo inclui as práticas mágicas, que a gente tem que levar a sério se quiser fazer uma leitura contextual, como você mesmo menciona. Uma fonte importante, né, Paulo? Os papiros mágicos gregos, que eram tão comuns, talvez, naquele contexto, inclusive do primeiro século, né, que traduz aí uma série de práticas judaicas, mas também dialogam bem com alguns indícios do Novo Testamento e dos cristianismos que vão surgir nesse mesmo espaço, né? Histórico, cultural, imaginário. O Valdeci até citou aqui Cantares, né? As mandrágoras. Quer dizer, é um indício mesmo de prática aí, de práticas que se vinculam a este conceito que o Paulo e nós estamos aqui falando, o conceito de magia. Agora, Paulo, você citou a questão da cultura popular. Nós começamos a falar um pouquinho da cultura popular e é um tema que te apetece há algum tempo. Você tem produzido coisas sobre isso e me parece que é pepita, eu acho, para pensar a história do cristianismo nas origens, porque é um tema novo, pouco explorado, pelo menos em nossas terras, e abre um campo assim de discussão com várias disciplinas. Com isso, a gente dialoga com antropólogos, com historiadores. Sempre fizemos, mas me parece que a cultura popular ela é a bola da vez, né, nessas pesquisas. Eu, conversando com amigos de outras áreas, parece que está todo mundo meio que antenado para compreender como que as práticas populares se inserem na cultura de cima, como alguns gostam de dizer, as relações entre cultura da elite, cultura popular, etc. E a magia entra aí como um objeto de pesquisa neste campo importante, inclusive para que a gente consiga entender esses cristianismos das origens. Então, assim, pensando no cristianismo das origens, como você tem tratado como cultura popular, e a magia, qual a importância do estudo das práticas mágicas para compreendermos esse dia a dia, esse cotidiano, essa vida prática desses primeiros cristãos aí dos primeiros 3 séculos, né, da nossa era? Então, Kenner, como você mesmo vinha falando, o estudo da cultura popular aplicado ao cristianismo primitivo é uma coisa que parece ser nova. Quando eu estive na Espanha, o pessoal recebeu como uma novidade, né?
Tanto que eles publicaram esse livro, esse mesmo livro que está publicado pela Paulus, pela SIGME. E o editor me falou, Paulo, não existe um texto sobre essa temática. E é interessante que ele é um grande scholar também, é o professor Santiago Guijarro, e ele falou, olha, eu tenho algumas discordâncias em relação à sua abordagem, mas a sua abordagem é única, ela tem que ser publicada. E quando eu estive depois em debate com eles, eu fui, há exato um ano atrás, eu estava no Congresso da Associação Bíblica Espanhola, e eu tive vários encontros em que eu apresentei essas teses, e eles disseram, puxa, a gente nunca tinha se dado conta disso. E teve um professor, inclusive, um scholar, um cara muito respeitado, que me perguntou, você pode me explicar o que são os papiros mágicos gregos? Eu não conheço. Tá falando sério? Claro, porque não está no horizonte dele. Não é falta de cultura, esse cara sabe muito. Mas, assim, quando você não está antenado nessa pista, essa fonte que está do teu lado você não vê, entendeu? Essa é uma questão importante. Então, com isso, não queremos dizer que nós matamos a charada, pelo contrário, lançamos uma questão para a comunidade acadêmica, e eu acho que é uma contribuição brasileira por conta do nosso contexto religioso. Ontem mesmo, Kenner, eu tive uma conversa com a comunidade de Steve Friesen, os menonitas lá de Austin. Ele pediu para eu falar do contexto brasileiro, Covid, governo Bolsonaro, toda essa situação que nós mas na vivendo. Comunidade de fé do Friesen ou no grupo de pesquisa? Na igreja menonita. Na igreja menonita dele? E eles pediram para eu explicar o campo religioso brasileiro. Quantos evangélicos tem e quantos católicos. Eu falei, peraí, vamos definir o que é católico no Brasil, vamos definir o que é evangélico e definir aquilo que não entra no censo. Né? Porque o nosso contexto religioso ele é muito de camada sobre camada. As pessoas transitam por diferentes religiosidades. E tinha que explicar isso para os americanos. Eu falei, olha, uma pessoa no censo vai dizer, eu sou católica, mas ela também tem práticas afro-brasileiras ou práticas espíritas, ou ela circula em movimentos pentecostais, ou ela consome música gospel. Isso, para eles, foi muito curioso. Eles ficaram muito fascinados. Quer dizer que no Brasil, religião tem essa dinâmica toda? Eu falei, tem. Então, talvez essa dinâmica com a qual a gente vive e da qual nós somos fruto, de alguma forma, nos ajude a entender o passado também. Não é? Então, os primeiros cristãos, eles se organizavam como comunidade solidária, vamos dizer, de gente dos grupos subalternos, de gente pobre, solidária, etc. Mas essa solidariedade acontecia também nos próprios termos culturais deles, que não é exatamente a formulação de manifestos políticos ou de organização de partidos e sindicatos, e sim de organização de comunidades que, por meio de símbolos e práticas religiosas, não só muda o mundo, como o redefine. Né? Por isso, tanta ênfase num grupo de classe baixa em ideias apocalípticas, em visões dos céus, viagens aos céus, exaltação do Cristo. Então, religião é assim, você tem um problema que você enfrenta aqui, mas você vai para lá para depois descer novamente. Religião nunca é muito, muito direto. Né? Religião sempre faz tabela com diferentes elementos. Agora, um elemento com o qual o cristianismo se relacionava com a sua realidade, para desespero dos sociólogos da religião, ou do pessoal que faz sociologia do Novo Testamento, é o milagre. Né? Porque o milagre é a prática dos subalternos do Império Romano para lidar com o que a gente chama de escassez de recursos e assimetria de poder. Tá? Então, assimetria de poder. Existe 1% da população do Império Romano tem muito poder, mas muito poder mesmo. Abaixo deles, alguns comerciantes, empresários que jamais farão parte da elite, mas que têm dinheiro, eventualmente terra, eventualmente comércio. A grande maioria não tinha como lidar com as assimetrias e com a opressão do poder. Né? E a escassez de recursos, que tem a ver com comida, com moradia, emprego e saúde. É uma sociedade tecnologicamente muito, muito primitiva, né? E não havia instituições para garantir sobrevivência. Então, religião
Esse é um aspecto que eu acho que é muito interessante, porque mostra que a religião está envolvida com as práticas cotidianas. Então, as práticas cotidianas têm a ver com magia para curar crianças, para sobreviver frente a pessoas violentas, a patrões injustos, né? Desorientação na vida. Por isso há tanto pedido de sonhos oraculares. Então, nada disso é de graça. Tudo isso está relacionado com esse contexto de subalternos. E a função da magia é orientar as pessoas nesse universo de escassez de recursos e de relações de poder assimétricas. Tá? Então, tem um papiro que eu analisei, Kenner, é um artigo que eu publiquei esse ano. O pessoal que quiser baixar o meu artigo sobre práticas mágicas populares do cristianismo primitivo, um estudo dos amuletos cristãos, entra no meu site, professor Paulo Nogueira, tudo junto, professorpaulonogueira.com.br, professorpaulonogueira.com.br, e lá tem a seção artigos. E está lá, práticas mágicas populares no cristianismo primitivo. E eu analiso ali amuletos. Tá? Então, vejam só que interessante. Primeiro, para quebrar a diferenciação entre religião e magia. Tem um papiro, e eu traduzo do grego, está lá bonitinho, analiso. Vocês têm um papiro ali no artigo para ler. É um amuleto, na verdade. Quer dizer, você o amarra junto ao corpo, né? Tem um elemento corporal, de religião, objeto, né? de objeto que toca o corpo. Então, esse amuleto começa com uma grande elucubração teológica, narrando a vida do Cristo, a sua ascensão aos céus, anjos à direita, anjos à esquerda, um Cristo entronizado. Quando chega no final da narrativa, é uma narrativa quase apocalíptica. Até o comentarista norte-americano, que é esse aqui, eu achei esse texto nessa coleção, tá, de Marvin Meyer e Richard Smith. Aí eu fui ao Preisendanz, que é essa edição bilíngue, grego-alemão, e eu traduzi do grego o papiro que está nessa coleção. Mas esse comentário... Esse aqui é o site, ó, é isso? Oi? Você está vendo aqui a tirazinha amarelo? É esse o site, que lá estão os artigos. Tá, o artigo está lá e essas referências bibliográficas estão lá. Então, o comentarista daqui diz amuleto cristão com elementos gnósticos. É interessante, ele procurou o elemento teológico, mas o que eu entendi ali é outra coisa. Você vai afunilando o poder, você começa a narrar as ações poderosas do Cristo, desde a sua vida na sua existência histórica, morte e ressurreição, ascensão, junto aos poderes, aos principados e potestades, e aí vem o clique. Qual é o clique? E livra-me da febre, do resfriado e dos meus inimigos. Das coisas populares, das coisas do cotidiano, claro, né? Religião tem a ver com isso. Por que você vai para a igreja? Porque você tem um filho drogado. Isso não é um motivo digno de ir para a igreja? Né? O marido bate na mulher, leva o marido para Cristo. O cara está sem emprego, ele vai pedir emprego para o Cristo. Né? Está solitário, precisa de esperança. Né? Você quer virar religioso, é ficar doente. Né? A gente despreza isso na academia, tem um certo preconceito. O mercado da religião. Mas, meu amigo, religião é um mercado. É um mercado de salvação. E essa salvação tem um espectro muito amplo. Então, esse camarada, ele está fazendo teologia, e o Marvin Meyer acha que ele é agnóstico. Ele não é agnóstico. É que o cristão que escreveu esse amuleto, ele falou, não, eu tenho que coletar poder. E esse poder vai funilar onde? Na ausência de gripe, porque gripe matava, tá certo? Não havia antibióticos. Uma gripe para criança é um negócio terrível. E o inimigo que me maltrata, que pode ser o patrão, pode ser um soldado valentão lá do bairro, enfim, né? Então, é uma religião voltada para o cotidiano. Então, se alguém tem alguma sensibilidade machucada, diz, puxa, mas o cristianismo tem magia, eu diria, pense o quanto o cristianismo tem de relevância para a vida concreta das pessoas. E quanto você pode ver a fé em ação, não é? A fé em ação. Porque as pessoas não vão à igreja por causa da predestinação de Calvino ou por causa
da subjetividade em Lutero. Ninguém vai à igreja por isso. As pessoas vão por questões muito mais concretas, que é onde se canaliza o poder divino. E eu acho que isso acontecia no mundo antigo também. É interessante, você citou esse papiro, mas quando a gente olha também lá, os outros papiros mágicos gregos, tem papiro, por exemplo, para trazer a pessoa amada. Claro, né? sim. O papiro, não nos papiros cristãos, especificamente, tá? Mas lá no papiro mágico grego. Ele Pises, escreva. A questão da linguagem, Paulo, nessas práticas mágicas, eu acho que é interessante, porque sim. Você tem tipo... uma vez eu até usei essa expressão meio que como metáfora, uma espécie de desconstrução do hebraico ou do grego em palavras poderosas, né? Tipo o papiro 36, quase um poema concretista, não dá para falar isso, mas porque tem uma forma assim, e a forma tem poética, tem poder, porque a forma como a estrutura é montada parece que o uso dessa linguagem de maneira correta pode incidir sobre o mundo, não é? Pode trazer pessoas para perto, afastar outras. Tem poder antropopaico, né? Que é essa coisa de trazer o que é bom, jogar para lá o que é ruim, afastar o que é ruim. Aí a mistura entre linguagem e imagem, porque tem desenhos também nesses textos, e como isso constrói um mundo, como isso produz um mundo com imagens, linguagem, e um mundo com muito sentido, com tanto sentido que as pessoas dedicavam a sua vida para isso. Quer dizer, não era uma brincadeira, as pessoas não estavam ali chantageando as divindades, elas não estavam jogando, não era um mercado de alienação, como às vezes o pessoal fica tratando, né? Mas era a situação limite, era a construção de mundo, era a maneira como a pessoa habitava na vida. Aí você olha isso nos textos do Novo Testamento e nos cristianismos das origens, as palavras com imagens, glossolalia, e uma série de coisas muito palpáveis, né? Uso de instrumentos para o milagre, brigas de quem é mago, quem não é de verdade. Quer dizer, esse mundo cristão, esse mundo religioso dos primeiros séculos, é exatamente o mundo radical, o mundo real para quem o vive. E olhar para este mundo, para entendê-lo com categorias modernas, é, no mínimo, uma inocência acadêmica, uma brincadeira acadêmica, um desrespeito também. Isso ajuda, inclusive, o nosso olhar hoje, né? Para as práticas religiosas com seus sentidos. Nesse mesmo artigo que eu estou mencionando, que está lá no meu site, vocês encontrarão também um papiro, um amuleto copta, que tem um desenho, tá? Tem um desenho de uma mulher toda radiante, que é a sobreposição de diferentes imagens femininas de Deus, desde o Apocalipse 12 até a imagem do fértil crescente. E é bem interessante ver como, semioticamente, a magia ela é densa. Ela tenta usar de todos os elementos possíveis para obter certos fins. Então, tem a citação bíblica, tem a invocação de Deus, a invocação dos anjos, imagens e as tais palavras que são principalmente sílabas tiradas de contexto. Então, você tem um A, O, I, e aí vai, que provavelmente era cantado, né? Então, tem um artigo que eu trabalhei com os meus pós-graduandos no semestre anterior, no ano passado ainda, de uma pesquisadora norte-americana que eu admiro muito. Ela escreveu um livro fundamental sobre sonho no mundo antigo, que é a Patricia Cox Miller, e ela tem um artigo que se chama Em Louvor do Disparate, ou Em Louvor da Falta de Sentido. In Praise of Nonsense, é o nome do artigo. Então, ela pega em papiros mágicos gregos e textos do Novo Testamento, entre outros, e compara a glossolalia, né, que Paulo diz, olha, as pessoas de fora da igreja vão pensar que vocês estão loucos, traduzam, porque senão é como um símbolo
não é? Ou uma lira. Então, a comparação com instrumentos musicais. Então, ela diz, o que esses cristãos em Corinto faziam é o que está descrito nos papiros mágicos gregos. Então, um é a instrução, outro é a prática. E a que se refere isso? Quando você trata só de vogais, você está indo à música, às palavras, às sílabas que foram usadas na criação do universo. Essa é uma ideia pitagórica. Então, essas sílabas, elas são os elementos que fundam a realidade. Já que a realidade é fundada por Deus e pela sua palavra, está lá no Gênesis, né? Está no Gênesis. Então, Deus fala e as coisas são criadas. Para os pitagóricos, existe uma primeira música, uma primeira matemática, uma primeira música e sílabas que estão na origem das coisas. Então, eu saio do sentido semântico corriqueiro das palavras e vou buscar nas palavras essa fundação de poder, desculpe, que criou o mundo, né? Então, é muito fascinante. Então, ela diz, nesse momento, olha só, nós estamos voltando ao primeiro ponto da nossa fala. Nesse momento, a magia resvala na mística e na teologia. Por isso que ela fala em louvor do que aparentemente é falta de sentido. E aí você vai em papiros até o 6º século adentro, cheio de alfa, ômega, né? Muita ênfase. Aliás, o Cristo é chamado de alfa e ômega, talvez em sentido mágico também. Aproveitando, Paulo, esse gancho que você fez, indicando o alfa e o ômega, que nos leva naturalmente ao Apocalipse de João, né? Que é assim que ele é tratado. É uma das formas que o Cristo do poderoso, o Cordeiro, do lado do ancião, ele é tratado. Para os ouvintes, para nós que estamos aqui, a maioria das pessoas tem acesso ao Novo Testamento, à Bíblia hebraica, os papiros mágicos gregos, a literatura apocalíptica, a pseudepígrafa que nós citamos aqui, poucos têm acesso, né? Então, assim, com esse óculos agora, Paulo, com esse óculos conceitual, é possível olharmos o Novo Testamento e ali percebemos exatamente indícios deste tipo de compreensão de mundo, dessas práticas. Quer dizer, é possível você olhar para o Novo Testamento agora e chegar à conclusão que o Novo Testamento, com sua linguagem, com os textos, a recepção desses textos, quer dizer, a recepção desses nomes neotestamentários também representam práticas mágicas, a magia neste Novo Testamento e a magia na recepção deste Novo Testamento? Sim. Então, Kenner, uma das vantagens de ler os apócrifos é que, além da gente expandir o nosso conhecimento para fontes muito importantes, porque são do 2º, 3º século, isso é muito antigo, né? A gente não pode pensar que só o 1º século conta. Até porque nem tudo no Novo Testamento é 1º século, tá? A tendência hoje é considerar o Apocalipse de João como uma obra de 2º século. Pelo menos as teses mais recentes que eu vi na Alemanha. As pastorais também, né? As pastorais. Eu acho que Lucas e Atos são certamente 2º século também. Mas, enfim, não é a questão 1º ou 2º século. É que a gente precisa ler tudo que é possível ler e que está aí já em edições em inglês, em espanhol e saindo em português, né? Nós lançamos agora os Atos Apócrifos de André. Saiu pela Paulus, é um lançamento feito do grego, tá? E eu terminei os Atos de Paulo. Só estou retocando agora. Então, a gente não tem desculpa para não ler. Mas o grande barato é que, como nós não lemos esses textos apócrifos dogmaticamente, porque eles não têm essa carga dogmática, né? São textos que a gente lê com certo frescor, com uma curiosidade. Usar e o tal do preconceito canônico, que a gente tanto fala, o tal do preconceito canônico também é uma... Mas a ideia é trazer esse olhar apócrifo para dentro dos textos do Novo Testamento também, né? Eu tenho eu orientei uma dissertação de mestrado do Renato. O Renato ele trabalhou da seguinte forma: ele pegou Tiago 5 e leu Tiago 5 na perspectiva das práticas mágicas. Vocês se lembram, né? Tiago 5 fala: tem alguém enfermo? Chame o presbítero. Ele ungirá com óleo e fará a oração da fé.
e o enfermo ficará são, o enfermo ficará curado. Em seguida, o texto de Tiago 5 fala de Elias e do círculo mágico, da chuva. Sim. Ora, primeiro, um dos textos que a gente literalmente jogou fora é Tiago, porque Tiago a gente lê na perspectiva luterana e calvinista. Epístola de Palha, na contraposição com Paulo. Contra Paulo. E tem esse dogma de que todos os cristãos tinham o pressuposto que Paulo tem apenas uma de suas cartas, ou duas, Gálatas e Romanos, da salvação pela graça mediante fé, que ele não apresenta em outras cartas. E que não é nada novo, na tradição judaica. E que não é um dogma também, né? Porque em Tiago a salvação acontece pelas obras, uma vez que é pelas obras que você sabe se há fé. Bom, enfim, não vamos entrar nisso. Então, a gente sempre lê Tiago com má vontade, na oposição lei e graça, Paulo e Tiago, ou cristianismo ebionita, cristianismo paulino. Mas lá em Tiago 5, nós temos evidências de práticas mágicas. Então, o que ele diz? Alguém está enfermo? Chame o presbítero. Em grego, presbíteros é o velho. O ancião, né? Esse velho não precisa ser um cargo eclesiástico, porque nós não sabemos nada das ordenações e da hierarquia eclesiástica numa comunidade com um tipo de cristianismo como o de Tiago. Aliás, nem cristologia tem lá. Por que a gente saberia qual a ordem eclesiástica? Então, o presbítero pode ser o mais experiente, o mais velho, o que faz orações mais poderosas, tá certo? É com benzedeira de bairro. Geralmente a benzedeira de bairro é velha. É uma senhora velha, nunca é jovenzinha. Então, chame o velho, que é o cara que sabe orar direito, ele vai ungir com óleo. Aí tem um elemento material que está na magia. A magia sempre tem um óleo, uma essência, um incenso, e etc. Ervas, chás, né? Aí ele faz a oração da fé. Essa oração da fé deve ser um tipo de oração poderosa. E aí vem o elemento, a comparação com Elias e Eliseu. Não, com Elias, no caso, né? Com o círculo e a oração da chuva. Então, o que nós temos ali é alguém recomendando aos cristãos que pratiquem a oração da fé, que é uma forma de magia. Então, a gente pensa, não, é a oração litúrgica que o presbítero faz. Bom, você pode achar assim, mas você vai ter que achar esse contexto em Tiago. Né? Enquanto que esse contexto de elemento material, que é o líquido, mais a oração poderosa, mais o agente qualificado, que é o ancião, e a comparação com Elias, torna muito mais possível que em Tiago nós tenhamos retratado uma situação de prática de magia, que é a religião popular. Tá vendo? Isso é apenas um exemplo de como a gente pode desempoeirar certos textos que a gente sempre leu da mesma forma. O Denilson perguntou que se Paulo era um mago. Paulo Nogueira Nogueira acabou de citar um texto do Smith que ele vai dizer que Jesus é mago. Só que isso não seria nada estranho, porque a gente não seria nada estranho para essa semiosfera, esse sistema de compreensões, esse sistema de textos do primeiro, segundo, terceiro séculos da Era Comum. Não seria nada estranho. Não. No caso de Jesus, é muito difícil que não seja, né? Porque há muitos relatos de milagre muito antigos, né? E Jesus usa de barro, usa de palavras em aramaico, enfim. Jesus é um mago, dificilmente não seria. Agora, o Paulo do Novo Testamento... Vão em meu nome, né? Vão em meu nome. Claro. Expulsaram demônios, quer dizer, um nome mágico, né? Um nome, e é um mago mestre, porque ele envia de 2 em 2 para praticar milagres. Né? Vocês entram nas vilas e curem os enfermos, expulsem os demônios, enfim. Agora, no caso de Paulo, nós temos um registro duplo, tá? Que cria um pouco de dificuldade para a pesquisa. Porque no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ele não fala que ele é mago. Ele tem, sim, o poder de ascender aos céus. 2 Coríntios 12. Ele sobe aos céus. E ele tem uma concepção de estar em Cristo, que é um tipo de, vamos dizer, de união mística, né? Com o próprio Cristo. E ele fala que em Cristo, ele se coloca entre esses, ele e os demais saem de um éon
para um outro éon. Quer dizer, mesmo habitando esse mundo, você não está exatamente neste mundo como ele funciona. É meio, quase que uma transformação mística. A ideia do cheiro, né? O cheiro de Cristo, que lembra demais os textos das árvores celestiais, que já agora, meio que de forma mágica, a gente exala, não sei. Apocalipse, ele tem o que ele ensina é fruto de Apocalipse e Jesus Cristo, né? Sim. Agora, Kenner, por outro lado, Paulo se torna mago mesmo quando ele é compreendido pelos cristãos do segundo século, tá? Então, vejam só, quando Paulo é narrado em Atos e pelos Atos de Paulo, os Atos Apócrifos de Paulo, que eu espero poder publicar pela Paulus esse ano ainda, aí Paulo é um milagreiro mesmo, estrito senso, tá? Então, ele tem poder de milagreiro. Agora, nos textos das cartas paulinas, não. Então, há um silêncio sobre ações milagreiras de Paulo. Ele parece muito mais ser um pregador, um visitador e organizador de comunidades, e alguém que tem um acesso místico ao Cristo, porque ele sobe até o terceiro céu, e isso não é brincadeira, isso não é para todos, né? Agora, milagre mesmo, ele não relata. Por outro lado, a gente não sabe se ele não relata porque ele tem algum impedimento em relação a isso, se não é o foco dele, não é? Agora, chega em Atos dos Apóstolos e Atos Apócrifos, não só Paulo, mas também Pedro e os demais apóstolos são transformados em poderosos taumaturgos. Sim. Então, eu entendo que se Paulo não foi milagreiro, a cultura popular o recebe como tal, não é? Então, Paulo é narrado como milagreiro, porque Paulo ele não pode ser entendido exclusivamente como um doutrinador. Então, na modernidade, Paulo vira um teólogo sistemático. Na cultura popular, ele é descrito como um milagreiro viajante. Tá? Apocalíptico, Apocalíptico. Não, e milagreiro no sentido... Né, batizou um leão em Damasco. Bom, N milagres. Encantou o Tecla, né? Ele meio que seduziu Tecla com as palavras. Então, claro, mas aí estaria dentro da sua tradição de poderoso orador, né? Mas como milagreiro, vamos dizer, ele é acusado de magia. Vamos voltar ao sexto episódio de Tecla, né? Ele seduz Tecla com a pregação. O texto é muito enfático, que a pregação de Paulo é pela virgindade. Essa é uma característica do cristianismo paulino do segundo século. É a abstinência sexual, inclusive entre casados. Ninguém sabe porque os cristãos tinham tanto problema com o sexo. Esse é um X da questão para entendermos o papel do cristianismo na história do Ocidente, que é o celibato entre casados, né? Eu estou até muito curioso para ler agora o 4º volume da História da Sexualidade do Foucault, né? Porque ele trata essas questões, celibato entre casados. Agora, aí Paulo seduz na pregação. O que a população diz? Ele é um mago, porque havia magia de conquista amorosa. Então, há uma, vamos dizer, uma diferença de sintonias. Paulo está pregando para os jovens, e para a Tecla, inclusive, que é para manter-se virgem e casto. Mas ela fica fascinada pelo apóstolo. E a população pagã entende esse fascínio como um fascínio de um sedutor que usa de magia. Até eles estariam certos nesse sentido, não? Oi? Nesse sentido, eles estariam certos. Quer dizer... Sim, não. O objetivo de Paulo não era seduzir amorosamente Tecla. Mas eles estão certos no sentido de que Tecla abre mão do seu noivo, né? Como assim ela abre mão do noivo e fica prestando atenção num judeu de classe baixa? Porque Tecla era uma patrícia, tá? Então ela comete vários pecados capitais contra a sua cultura. Abandonar um noivo e dar bola para um cara que tem fama de mago, né? É muito fascinante ler dessa ótica. E talvez, Paulo, você pudesse falar um pouquinho mais para o Júnior aí. O Júnior está perguntando, como assim Jesus é um mago, né? Ele chegou aqui e falou assim, chegou agora. Mago nesse sentido, que tem essas práticas que nós... Termo técnico, né? É o termo técnico.
Não é mago porque ele seja um feiticeiro na perspectiva que a gente entende hoje, né, no mundo moderno, no nosso tempo, mas mago enquanto é um conceito para que a gente dê conta dessas práticas de milagre, de uso de material, de palavras de poder, de autoridade e envio de pessoas, etc. Sim. Agora, Paulo... Não, Jesus é um mago. Jesus é um milagreiro. Isso é reconhecido pelos evangelhos, reconhecido pelas narrativas e pelos discursos posteriores sobre Jesus, não é? E como milagreiro, viu, Júnior, é a forma que ele tem de dar acesso aos bens divinos, independente do templo e das autoridades de Jerusalém. Então, ele é um praticante da religiosidade do norte, a qual nós nos referimos, que é a religiosidade de Elias e de Eliseu. Tá? Então, ele não depende do templo, não depende das leis de pureza. Então, ele junta os discípulos, manda de 2 em 2 e diz: agora vocês vão sair pregando o evangelho, curando enfermos e expulsando demônios. Tá? Então, é uma ativação vamos dizer, do poder divino, onde o poder divino se faz necessário, que é na enfermidade e na possessão, que a gente não deve deixar de lado. A gente não deve deixar o nosso pequeno ocidente moderno, que nem deveria estar tanto na nossa cabeça, porque nós estamos no terceiro mundo, onde tem tanta fome, miséria e irracionalidade, mas, enfim, não deixe o seu pequeno Kant, né? Influenciar sua leitura do Novo Testamento. O Novo Testamento é religião hard, é religião raiz. Então, tem milagre. E Jesus, nesse sentido, então, é um milagreiro e mago. Né? Ótimo. E ainda nesse contexto, Paulo, na nossa conversa, até fizemos essa proposta mesmo, de diferenciar milagres, está falando tanto de milagre, sim, do uso de amuletos, né, de artefatos mágicos. Eu acho que isso é interessante para entendermos, inclusive, como esta magia acontece no mundo antigo, né? Então, nós temos que diferenciar e completar as informações. Isso eu coloco também no meu artigo, que está lá no meu site. É um artigo de 2020, que a gente tem que entender os diferentes documentos em uma estrutura hierárquica. A magia está realizada onde? No amuleto. E esse amuleto certamente era acompanhado de orações, né? Louvores. Então, a pessoa que amarra um amuleto que tem versículos bíblicos no seu corpo, ela certamente faz também uma oração. Nós não temos acesso a esse aspecto corporal e performático. Mas o amuleto é o mais próximo que a gente pode chegar de uma prática de milagre no mundo antigo. Acima dele, as instruções, os papiros mágicos gregos, as instruções cristãs sobre magia. Num nível acima, as narrativas de milagre, que é a propaganda, tá? Então, uma vez um colega me fez uma objeção. Não é a mesma coisa a magia dos papiros mágicos gregos da magia do Novo Testamento ou dos Atos Apócrifos, porque lá os milagres são poderosos. Os milagres são... Né? Então, você faz um cego ver. Isso é diferente de curar gripe. Ou então, você ressuscita um morto. Os apóstolos e ressuscitam mortos. Oi? E a febre da sogra de Pedro? Então, mas eu não entro muito nessa discussão, sabe por quê? Você tem que respeitar o gênero literário. A narrativa é para fora. Ela é pregação. Ela é propaganda do milagreiro. Já o papiro mágico grego e o amuleto, eles trazem a magia no seu elemento mais concreto. Então, eu usei uma analogia moderna para conversar com esse meu interlocutor. Vamos lá. O pastor tal, da igreja tal, poderosa, do Deus que é poderoso e do Deus que traz prosperidade. Ele promete o que para você? Uma mansão e ele te promete uma Ferrari, tá certo? Uma Ferrari e uma mansão. Mas o crente lá na sua vida concreta, ele faz sentido com coisas menores. Então ele compra o seu palio financiado e ele vê que isso é fruto da bênção divina. Ele financia o seu apartamento no Minha Casa Minha Vida e ele louva a Deus porque isso é uma bênção divina. Então existe o aspecto propagandístico, tá?
E se você lê os Atos Apócrifos, os milagres são muito exagerados. Ressuscitar morto para o apóstolo João é fichinha. Tá? É fichinha. Ele cura 60 viúvas que estão enfermas em Éfeso ao mesmo tempo. Né? Então, a ideia é mostrar, olha como o nosso missionário é poderoso. João chega a destruir o templo de Ártemis. Sim, não há isso é um nenhum registro negócio. histórico Isso disso é um ter negócio. acontecido. Quando eu li isso a primeira Agora, vez, dá até susto, né? claro. Agora, qual é o milagre que faz sentido na vida das pessoas? Ter um filho que ficou curado de uma gripe. Né? Ter um parto bom. Um dos temas recorrentes na magia pagã e na magia do cristianismo primitivo, inclusive eu mencionei esse papiro copta, que tem um desenho de uma mulher poderosa, astral. Esse papiro copta está lá no meu artigo também. Trata-se de uma mulher chamada Sura, que ela já tem um bebê e está grávida de outro. Então, são orações e orações, invocações e invocações, para que os demônios fiquem longe dela e ela tenha saúde para esse bebê e os que ela venha a ter em vida. Tá? Então, para uma mulher no mundo antigo que não tem medicina moderna e sequer medicina razoável, porque na periferia você não tinha. Os partos eram feitos em casa por parteiras. O parto, a chance de você morrer num parto era próximo de 50%. É uma experiência de vida ou morte. Então, essa mulher, ela não precisa das posses ou dos milagres portentosos que os apóstolos realizam. Aqueles milagres são um veículo para que ela tenha fé e peça um parto saudável. O que acontece com a gente hoje? Então, o camarada, né, Kenner? Nós nos espelhamos também na vida e nas práticas de grandes escolas, né? Mas a gente faz o nosso arroz com feijão aqui no Brasil, nas condições em que a gente tem. E a gente não vê incoerência nisso, né? Então, você assiste o futebol dos grandes jogadores, mas depois você vai jogar sua pelada e você se diverte também. Então, essa diferença entre o elemento propagandístico do gênero, do excepcional, e as práticas milagreiras no cotidiano, isso é perfeitamente compreensível, me parece. Então, a gente deveria entender essas diferenças, articulando uma na outra. Talvez a cultura material desses cristianismos ajudem, né? Porque são resquícios dessa prática mais cotidiana com menor indício de propaganda, menor interesse de propaganda, né? Naquele encontro que nós tivemos em São Paulo com um especialista que estava falando sobre imagens cristãs na cultura material, vai mostrando mesmo essa radicalidade, essa ação prática, menos propagandista nas expressões cristãs dos primeiros 3 séculos da era comum, né? Sim. Então, tudo isso requer da gente uma nova sensibilidade, né? Por exemplo, eu estive na Itália, né, com um grupo de arqueólogos liderados pelo Stephen Friesen, e nós tivemos acesso por uma tarde inteira a uma catacumba. A catacumba ficou à nossa disposição. Eles nos liberaram a catacumba. Nós podíamos andar para lá e para cá, se você não tivesse muito medo. Nas partes mais escuras eu não ia, não. Porque tinha uns ossos ali e tal, não sei o quê. Aí, uma hora, achamos uma catacumba de um sujeito que era bispo e exorcista. Olha que interessante. Bispo e exorcista. Porque parte da catacumba já era cristã, né? E aí você pega os relatos de Aberquius de Herápolis, cuja pedra foi encontrada e está no Museu do Vaticano. Também tive a oportunidade de ver esse material lá. O Aberquius de Herápolis, no segundo século, é um bispo de Herápolis, exorcista. Né? E ele tinha os seguintes dons proféticos, milagreiros. Exorcizar demônios. Então, ele exorcizou um demônio de uma filha de Marco Aurélio, segundo a lenda. E outra, demais, ele era especialista em achar fonte de água. Então, ele achava milagrosamente, aqui tem água. São coisas do âmbito popular, né? E nem por isso menos espetaculares. E como uma coisa circular, quer dizer, nós estamos falando de um bispo.
que não tem uma palavra sobre doutrina, sobre trindade, cristologia, nada. É um bispo especializado em expulsar demônios e achar fontes de água. Por isso que já não dá mais, né, Paulo, para a gente trabalhar com essas categorias. Cima e embaixo, elite, popular. Parece que cada vez mais isso fica menos nítido, pelo menos nesse período, né? Na verdade, ele é um bispo das classes baixas, né? Mas ele diz... Assim, os cristãos não se contentavam com essas diferenciações, né? Então, rapidamente puseram abertos na corte de Marco Aurélio, né? Assim como os presos cristãos já frequentaram a corte de Nero e entre outros, né? Os Atos de João apócrifos, não exatamente os Atos de João, mas os milagres de João, puseram João em contato com Domiciano e por aí vai, né? Ou seja, eles são populares metidos à besta, vamos dizer. A Jaciara perguntou aqui, ó. Sim. É claro que usar o termo, não sei se você consegue ver a pergunta aí, Paulo. Usar o termo pagão não dá para esse contexto, mas ela pergunta, né, o que significa paganismo nos textos bíblicos? Diante de tanta magia, Jesus era considerado pagão? Né? Ô, Jaciara, vamos trocar então o termo pagão pelo termo politeísta, que fica mais preciso, tá? Então, os gentios, a característica deles é que eles não são judeus, são politeístas. Então, nesse sentido, os cristãos, eles têm uma procedência judaica, mas eles transformam a identidade judaica e assumem uma identidade judaica simbólica, não é? Da circuncisão do coração, etc. Tá? Agora, como é que a gente fala de paganismo dentro do cristianismo? Então, em primeiro lugar, vamos redimensionar a questão. Os judeus eram praticantes de magia também, tá? Eles são famosos, aliás, nos papiros mágicos, pagãos tem Ial, que é uma abreviatura do tetragrama, que é o nome de Javé, e Gabriel e Miguel, Micael Rafael. são evocados, tá? Rafael aparece lá também. Rafael também. O que é mais invocado é Miguel, né? Então, anjos poderosos e o Deus dos judeus. E no mundo antigo, e a gente encontra agora cada vez mais evidências disso, os judeus, junto com os caldeus e os persas, eram considerados os povos magos por excelência. Assim, egípcios, caldeus, persas e judeus, tá? Então, os judeus, eles eram reconhecidamente praticantes de magia. Só que eles eram monoteístas. Claro que cercado de anjos. Mas os primeiros cristãos, quando não são mais exclusivamente judeus, trazem outros elementos para dentro do cristianismo, tá? Então, o que se acirra é o elemento popular, porque o judaísmo também tem elementos populares. A gente não deve pensar no judaísmo como um povo e uma cultura separado dos demais, né? Então, todo mundo pratica milagre, religião popular, e os judeus só estudam a Torá racionalmente. Isso é uma fantasia que vem do cristianismo, tá? Inclusive sob protesto de alguns intelectuais judeus que dizem que essa imagem do judaísmo como exclusivamente racional e exclusivamente monoteísta, irracional, portanto, que ele é uma espécie de preparatio evangélica, sabe? Ele é uma boa base para a vinda da revelação cristã. O judaísmo tinha os elementos da cultura popular como qualquer outro povo, só que com outros referenciais religiosos. Então, não invocavam Hermes, Ísis, Hécate, Ártemis infernal. Eles invocavam Javé e seus anjos. Tá? Agora, os pagãos já gostavam de puxar as entidades judaicas para dentro do seu panteão, porque Javé era considerado muito poderoso e um operador de milagres. E assim, Paulo, mesmo nos movimentos judaicos, especialmente do Segundo Templo, nas práticas cotidianas, essas fronteiras eram muito fluidas, assim. Sim. Você estava mais, pelo que parece, as pessoas estavam mais preocupadas em resolver problemas cotidianos do que organizar de forma coerente o uso das divindades ou de práticas religiosas. Assim, nós, judeus, nós não vamos aqui, de forma alguma, usar imagens
da tradição helênica ou romana, quer dizer, no dia a dia, por conta dos problemas cotidianos, essa rigidez doutrinária, nem sei se posso usar essa expressão, essa rigidez de um código fixo não tinha força alguma, né? Porque acima dos limites dos usos dos nomes das divindades, acima disso estava o problema a ser resolvido, como gripe, vontade de resolver questões cotidianas, etc. Sim. Isso não é diferente hoje. Não é? E também havia, né, a apropriação de imagens pagãs, como aquela imagem de Hermes, que tem é famosa essa. Hermes que tem um carneirinho assim no ombro. E a imagem é Hermes, o bom pastor, né? E rapidamente Jesus, o bom pastor. Então você acaba sobrepondo categorias. Então você tinha divindades no mundo antigo, como Hermes também, entre outros, ou divindades femininas, que eram as que possuíam a chave do mundo subterrâneo. As 3 deusas infernais, né? Infernais no sentido de estarem nas encruzilhadas, acessarem o mundo de baixo, que é Hécate, Ártemis infernal e Selene. E no Apocalipse, quem é que tem a chave do Hades? É o Cristo. Então, esses elementos simbólicos são depois transitados. Nós estamos longe de ter essas categorias, o método para a transposição dessa semântica, de ter isso claro. Eu pelo menos, vejo na minha prática que eu faço de forma muito amadora ainda. A gente precisaria ter um sistema, né, Kenner, de como as coisas se transformam, se é uma apropriação de funções, do nome, de epítetos, empréstimos, ou se é a simples transposição de uma entidade daqui para lá. Mas isso acontecia o tempo inteiro, né? Como hoje em dia, elementos de entidades católicas que sobrevivem em orixás africanos, ou vice-versa, né? Ou de entidades indígenas. A cultura é muito dinâmica, ela sempre empresta coisas de um lado para o outro. E os cristãos, novamente, os cristãos não estavam num gueto, eles estavam na sociedade. Os cristãos eram o quê? Comerciantes, camponeses, escravos. Como escravos, tinham também que prestar homenagem aos deuses dos seus senhores, participar de outros rituais. Soldados, né? Os cristãos participavam da sociedade porque eles não tinham opção. Né? O próprio apóstolo Paulo cria um tipo de sistema, ou pelo menos reproduz um sistema de relação entre escravo e senhor, em que o escravo ele precisa inclusive seguir respeitosamente na presença, na ausência, essas práticas e essas exigências dos seus senhores, né? Ele não diz, não pratiquem isso porque Jesus não vai gostar ou vai te punir. Pelo contrário, ele inclusive tenta propor uma relação mais fiel, flexível. Para a gente terminando aqui, Paulo, eu lembro de um texto que eu li. O cara estava fazendo um trabalho de campo, uma etnografia, e foi entrevistar uma moça, uma senhora de um morro no Rio de Janeiro, que ela fazia, sabe aquelas figuras que fazem uma série de práticas religiosas com fronteiras bem frágeis, né? Você não sabe se é o espiritismo kardecista ou práticas de religiões de matriz africana, então, assim, que ajuda as pessoas. Essa moça, você chegava lá, tinha um quadro do Papa, ao mesmo tempo tinha o trabalho com ebó, etc. A função era ajudar, de alguma forma, e prestar serviços religiosos à comunidade. Muito respeitada, se converteu para a Igreja Universal. E o cara foi lá entrevistá-la. E ele conta que, na entrevista, ele estava perguntando sobre como foi o processo, tal, ela explicando. E, de repente, o orelhão, perto da casa dela, toca. E ele desliga a maquininha lá, o gravador, e ela vai atender. Quando ela vai atender, o camarada presta atenção, ela começa, olha, faz o seguinte, traz para mim a bermuda do rapaz, mas também traz algumas coisas, traga um frango ou um copo de sal grosso. Quando ele ouviu, ele ligou de novo, e gravando ela conversando. Quando ela voltou, ele disse, ué, mas você não está na Igreja Universal? Me parece que essas práticas aqui que você citou não se enquadram muito ao que o pastor ensina lá, né? Ela falou assim, meu filho, eu me converti assim. Eu estava assistindo o culto na TV, o pastor pediu para colocar o copo de água
na TV, eu estava muito doente, coloquei, tomei, fui curada. A partir disso, comecei a participar lá, me tornei diaconisa, obreira, só que ainda continuo fazendo os meus trabalhos aqui para o povo. Claro. Aí ele pergunta assim, mas isso aí não vai contrariar teu pastor, não? Ele aceita uma coisa como essa? Ele perguntou provocando, né? Como que ela relaciona o discurso oficial da igreja com as práticas dela no dia a dia. Ela falou assim, uma coisa é o que ele ensina lá, que às vezes eu quase não entendo. Outra coisa é o que a gente faz por necessidade aqui. Tá. E só lembrando, né, Kenner, que os apóstolos eram famosos também no fato que eles transmitiam o seu poder para os seus lenços e objetos pessoais, né? Então, quando alguém tocava num lenço tocado pelo apóstolo, era também curado. Correto? Então, e Jesus também praticou um milagre à distância, não é? O da filha de Jairo, que ele ressuscitou à distância. Não é isso? Sim. E a própria mulher com fluxo de sangue, que tocou nele são virtude. Poder sair dele sem que ele tivesse noção. São categorias populares. Para resolver essas coisas mais do dia a dia mesmo, né? Resolver questões que estão para além de qualquer categorização dogmática, coisa desse tipo. O caso dessa mulher, de alguma forma, para mim, me serve para perceber como que na prática a religião se dá, né? Como a religião fascinante, se dá. fascinante. É fascinante. E lembrando que o pastor que ensinou ela também o truque da água na TV, né? Que é uma transmissão rádio, como é que é? Uma transmissão de ondas, ondas de rádio TV para um líquido que depois ingerido quimicamente transmite a bênção. E ela disse que foi curada. E ela disse que foi curada. E ela disse que não precisou do médico mais. Por que duvidar, né? Bom, Paulo, muito bom. Já estamos aqui há 1h30 conversando. Muitas conversas, muitas perguntas, melhor dizendo, muitas perguntas, elogios, agradecendo pela discussão. Eu tentei colocar algumas coisas aqui na tela, não sei se você conseguiu ver. Algumas eu consegui ler, sim. Mais de 50 pessoas aqui acompanhando. Quer dizer, foi um bate-papo muito, muito instrutivo, muito frutífero, e um tema, assim, que está aí aberto para quem quiser pesquisar. Você que terminou sua graduação. Aí nas pesquisas, aí na Unida, ou comigo na PUC, pesquisar, né? Tem que ir em frente. Pesquisar. E, Paulo, obrigado pela sua presença, obrigado por esse bate-papo tão bacana. Nós fizemos um primeiro lá com o Instagram, agora esse segundo foi muito bom também. Lembrando você que está aqui nos acompanhando, este bate-papo, esse tema, esse assunto, fica gravado aí no YouTube. Daqui a pouquinho, o nosso grupo aqui, a nossa equipe da tecnologia vai baixar esse vídeo, vai fazer vai editar de forma bem bacana e vai disponibilizar depois para você. Aproveite, se inscreva no canal, aperte o sininho, porque isso te ajuda a acompanhar esse conteúdo que tem sido gravado aqui no YouTube. Paulo, te passo a palavra para que você possa aí falar um pouco suas palavras finais e saudar o pessoal. Eu quero agradecer, viu, Kenner, o convite e agradecer também a presença de todos aqueles que estão juntos de nós, discutindo esse tema que é tão fascinante. E se alguém quiser se somar, né, Kenner, a essa pesquisa, é uma pesquisa que está em andamento, é muito novo, é muito dinâmico e redimensiona o todo, né? Torna a Bíblia um livro mais vivo, mais presente na vida das pessoas. Ao invés de fundamento de dogma, a gente estuda os primeiros cristãos no seu cotidiano. Eu acho que isso é muito fascinante. Eu agradeço e uma boa tarde a todos vocês. Uma boa tarde a todas e todos vocês. Lembrando, depois entre no site lá da Faculdade Unida, tem vários cursos à disposição, tem inclusive links de cursos ministrados pelo Paulo, nós temos lá, que ele produziu há alguns anos. Além disso, você tem acesso a alguns cursos gratuitos que estamos disponibilizando durante a pandemia.
E aqui no nosso canal você tem também acesso a esse conteúdo que tem sido produzido durante a quarentena. Um abraço a todos e todas, e nos encontramos aí nas próximas lives e bate-papos tão bacanas como esse aqui. Até a próxima.